Yud Aleph. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua diz, Ain hara ve'yetzer hara ve'sinat haberiot motziin et ha'adam min ha'olam. O que Rabbi Yoshua diz? Vejam que estudo forte, importantíssimo. Ain hara, o olho ruim, que a gente traduz em português, olho gordo, ve'yetzer hara, e o mau instinto, aquele que nos leva a fazer as coisas ruins, aquele que nos leva a pegar o atalho que é errado, que é perigoso, que é tudo de ruim, aquele que nos leva a cometer os atos errados. Ve'sinat haberiot, e o ódio às criaturas, ou seja, o ódio a tudo que foi criado, motziin et adam min haolam, tiram a pessoa do mundo, certo? Tiram a pessoa do mundo, tem algumas explicações diferentes, mas a principal delas é que tiram a pessoa do propósito do mundo, e a gente vai estudar isso também nos comentários. O olho perverso é aquele que agora, aquele que envenena, que seca, falando em português, claro, que de alguma forma transmite uma energia ruim ou de inveja. Já a inclinação para o mal é aquela que nos leva, através principalmente de desejos, ao mal ou ao pecado como ação negativa. E o ódio, um de nossos maiores defeitos, by the way, né? A propósito, velho conhecido de todos nós, seja como pessoas, seja como povo judeu, ou como a história mesmo da humanidade conta, tanto ódio já foi colocado, já foi traduzido nas piores atitudes da humanidade, né? Como povo judeu, o ódio representa a destruição, porque destruiu os dois grandes templos, os dois Batei HaMikdash, e tantas famílias e sinagogas no decorrer de nossa existência. O ódio contra o nosso povo, e o ódio entre o nosso povo. O ódio entre irmãos, o ódio alimentado pela diferença. A gente acabou de falar na Mishnah anterior, Yei kevod havercha chaviv alecha kishelcha. A honra, a glória do teu semelhante tem que ser preciosa para ti, como a tua própria, e portanto, ve'al tei noach lichos. Então, portanto, não seja fácil de se encolerar, de se enervar, porque justamente por isso, por praticarmos com tanta facilidade o ódio, ai, eu odeio aquilo ali, eu odeio aquele ali, eu odeio, que os piores males, as piores tragédias recaíram sobre o nosso povo através do mesmo ódio. Midá keneged midá, como a gente vem falando nos nossos estudos. Nós praticamos o ódio em nossos meios para com nossos irmãos. Vem o Eterno e nos pune como? Através do ódio. Vem o Eterno e coloca um povo que do nada resolve nos odiar mais do que qualquer outra coisa, mais até do que eles possam vir a amar a qualquer coisa. Não é a realidade? Não sei quem está assistindo Falda, essa nova temporada aí do Falda, é fantástico isso. Você percebe que o ódio é tão grande que ele acaba gerando como consequência mais ódio. O menino ali, não sei quem está assistindo, eu vou dar um pequeno spoiler, mas não é demais, o menino ali aparentemente era um cara bonzinho, ainda tô no começo da temporada. E de repente o primo dele que é terrorista, entende? Aí ele acaba virando terrorista. Como o ódio ele é um hametz, ele é um fermento que de repente cresce junto com o nosso orgulho, com o nosso ego. Nosso povo é especialista em ódio. Deus me perdoe tanto na prática, Deus me perdoe de verdade se eu estiver exagerando. Isso eu falo com a maior sinceridade do mundo como uma autocrítica, quanto no sentir do ódio do mundo para conosco. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos no mundo? Como é possível se sentir sozinho no mundo, gente? Não é tão difícil. Esse estudo ensina que essas três coisas nos afastam do mundo, ou seja, o foco deve ser o oposto, nos aproximar do mundo, nos engajarmos mais ainda com o mundo. Sempre olhar as pessoas com bons olhos e buscar não julgá-las ou fazê-lo favoravelmente, sempre. Sempre. Mas eu vou estar pagando de ingênuo. Não importa. O grande juiz é Deus, não é você. Não era nem você que devia estar julgando. Se você já está julgando, que faça de forma positiva. Você não vai condenar, não vai sair nada do teu julgamento. Faça a tua parte. Não vai supostamente se sujar pela sujeira dos outros. Exatamente. Se a pessoa pratica o mal, a gente deve ficar longe. Combater a nossa inclinação ao mal, Yetzer Hara, fazendo do bem
nossa prioridade. Se o bem for a minha prioridade, o diabinho vermelho do meu lado esquerdo, que fica dando os conselhos errados ali, o petista, brincadeira, ele vai desaparecer, ele vai ficar cada vez menor. Eu tenho que ouvir o outro, que tá me falando coisas boas, o que tá me falando verdades, o que tá me incentivando a ir pra frente. Tá? Os anjinhos e diabinhos é só, obviamente, uma figura de linguagem. Por fim, como falaram nossos sábios a respeito da destruição do Beit HaMikdash, ocorrida pela existência e predominância do ódio gratuito, só podemos reconstruí-lo quando convertermos este ódio gratuito em amor gratuito. E mais, cada geração que não consegue reconstruir o templo através do amor gratuito, ensina aos nossos sábios, principalmente quando a gente estuda os conteúdos de Tisha B'Av, é como se tivesse destruído novamente pelo mesmo motivo o Beit HaMikdash. Ou seja, cada geração que ele não é reconstruído serve para a gente também de sinal de que a gente continua errado, de que a gente continua errando, de que esse aspecto específico que Chachamim apontaram para a gente mudar a realidade não foi atingido. Para resolvermos todos os nossos problemas enquanto povo, devemos pregar o amor verdadeiro, transparente e espontâneo. Somente assim poderemos ser a luz do mundo, pois é justamente desta luz que o mundo precisa. A gente já tinha comentado antes no Bartenura e ele repete seu comentário quando fala aqui que é o olho ruim, o olho gordo que a gente diz em português, quando a pessoa não está satisfeita com aquilo que ela tem e ela intenciona diante das coisas dos outros. Ou seja, os olhos são usados para inveja. Certo? Eu também gosto de acrescentar que uma olhar é aquele olhar que a gente leva tudo para o lado negativo, mesmo quando não tem elemento nenhum e muito menos direito de fazer isso. Olha só, uma coisa mais supersticiosa. Veyesh mefarshim ain hara, e há quem explique ain hara, o olho ruim, shemachnis ain hara bemamon havero, que ele coloca o olho ruim no dinheiro do seu semelhante, ou bevanav maziklo, ou nos seus filhos, e traz prejuízos para eles. Quer dizer, essa energia ruim traz para eles coisas ruins como doenças e tal. Tamo junto aí, pessoal de Brasília. É isso aí, Talita e Tufilina, porque a gente termina de rezar, a gente continua estudando, já aproveita e continua conectado no nosso 5G, que não é Xing Ling. O olho ruim, a meu ver, a primeira interpretação que eu trago é enxergar a metade vazia do copo. O Bartenura traz uma outra linha interpretativa, mas eu acho que ambas seguem conectadas também. Sinat Briot, que a gente falou, o ódio às criaturas, diz o Bartenura, Sinat Hinam. O ódio gratuito. Veharambam peresh shemoes chevrat beriot veohev leshev yechidi. O Rambam, ele diz que não é só o ódio gratuito, que também a misantropia, quer dizer, não gostar de estar na presença de pessoas, a pessoa que está feliz com o isolamento, porque não precisa ver a cara de ninguém. Isso também, aquele que gosta de ficar sozinho o tempo todo, tá? Um momento ou outro a gente gostar e precisar ficar sozinho é uma coisa. Agora você ser isolacionista, ai, me incomodo com a aglomeração de pessoas. Gente, isso é frescura, na boa, vai. Se não é uma questão de doença, de toque, de não sei o quê, ai, não gosto de aglomeração, frescura, mimimi, zona de conforto, misantropia, ai, eu não gosto do ser humano, eu não gosto do calor humano, ao contrário, gente, quanto mais aglomeração, melhor em tempos não de pandemia, óbvio. Mas eu me lembro como se fosse ontem, quando eu estive em Israel a última vez. Era Chol HaMoed Sukkot. Eu estava com um amigo brasileiro, Natanael, a maioria de vocês conhece, do Shil, e a gente estava andando junto em Jerusalém, na Ben Yehuda, e a gente começou a ver uma grande festa do Chabad, com o pessoal dançando, com as bandeironas amarelas escrito Mashiach, com a coroa e tal, e aquela doideira toda. A alegria que a gente sentiu de ver pessoas manifestando sua alegria pelo Hag, por sermos judeus, por estarmos em Eretz Israel. Então, a gente foi lá, se abraçou com um monte de gente estranha, dançou, pulou, a gente se desfez de tanta alegria. Não sei quem, mas eu lembro que eu fiz uma pequena live naquele momento e várias pessoas comentaram, ficaram empolgadas, inspiradas. E é exatamente isso, gente. Ao contrário, a gente tem que gostar das pessoas, especialmente do nosso povo. Imagina o mérito, imagina quanto o Criador se deleita quando a gente se abraça, canta, dança apenas pela alegria de estarmos vivos,
de sermos um povo só e de estarmos na nossa terra. Veja que coisa mais linda, uma lembrança tão agradável que já enche meu coração de alegria, pessoal. A gente tem que se conectar a isso. E não ser aquele chato, enjoado, nariz pra cima. Ah, eu gosto de sentar isolado. Se não é pra ser atrapalhado pela conversa, esse motivo eu deixo passar. Agora, você quer cheio de frescura, aí tá errado, tá completamente errado. Vergonha na cara é o que precisa, tá bom, gente? De boa mesmo, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer usar de desculpa a nossa seriedade, mas se isso for desculpa pra gente praticar o desprezo, a misantropia, como eu falei, o ódio às criaturas, não vale nada, é poser, a pessoa tá querendo mostrar uma coisa que ela não é. E eu critico isso muito na sinagoga também. Va'ani shamati adam kasher shemevi alav sinat beriot vegorem shehakol sonim oto. E olha só, o próprio Bartenura traz uma outra linha interpretativa, aquele que odeia as criaturas, né? Primeiro ele falou sinat chinam, são 3 interpretações que o Bartenura traz. Sinat chinam, aquele que odeia gratuitamente. Ele cita o Rambam dizendo que é aquele que é misântrope, que não gosta das pessoas e prefere se isolar, ficar sozinho. E a terceira opinião que ele traz, que ele diz que escutou uma pessoa dura, uma pessoa difícil, que ela é odiosa, ela provoca o ódio das pessoas contra si. Aqui estaria contemplada nisso que diz, odeia as criaturas. Aquele que causa que todos vão lhe odiar. Por exemplo, o Pirkei Avot fala que você tem que chegar num lugar, você tem que ter uma afeição, um semblante agradável, você tem que sempre cumprimentar as pessoas de forma amistosa. É o contrário disso. Onde você chega, você tenta trazer a luz. O que ele diz aqui com odiar as criaturas é exatamente nessa terceira interpretação do Bartenura, é você provocar que os outros te odeiem. E não provocar que os outros te odeiem agindo certo, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Dando broncas na sinagoga, como às vezes esse Moré aqui faz, cobrando que a gente tenha melhores posturas, não é isso. Mas é provocando realmente. É aquela pessoa que só vive da provocação, que não sossega enquanto não te tira do sério. Essa é a ideia. Talvez isso até dos 3 exemplos que a gente falou, talvez esse seja até o mais comum nos nossos dias, né? O provocador, e não o misântrope, e nem mesmo o sinat chinam, que odeia gratuitamente. Não sei.